Olha, gente, Gogó Roberto Malvese. vamos pegar um pouco a história do nosso rio, né? Porque a gente só entende nós aqui nessa sala se a gente olhar um pouco para a história da ocupação desse rio. Bem feito aqui, bonito, bem azul. Focar aqui, umas plantas, umas flechas, maracá, umas carrancas, artesanato. Esse quadro bonito que depois pode ver aqui de perto, que na hora de terminar, que é do José da Hora, sobre essa questão da pintura aqui. Mas não pode esquecer que quando os portugueses chegam em 1530 mais ou menos, já começa a vir para o Largo de São Francisco. Esse já era povoado. E quem já morava aí? Os índios que estão ali atrás. Desde o começo, na origem, no batismo, o Brasil nasceu assim. Nasceu com a ocupação e a dizimação das nações indígenas. A tal ponto, um grande estudioso das nações indígenas do Brasil, chamava Darcy Ribeiro, famoso no mundo inteiro, ele se surpreendeu quando em 1960 uma universidade dos Estados Unidos veio para o Nordeste e falou o nome de umas 15 ou 16 nações indígenas aqui no Vale de São Francisco ainda. Isso foi em 1960, quase 50 anos atrás. Aí tem um texto dele que está na internet, ele escreveu, olha, é muito interessante você dizer para nós que tem índio no Nordeste que era dado por extinto, por acabado. Né? Então, vocês estão aqui. Alguma coisa aí aconteceu que não foi do jeito que eles pensavam. Vieram, mataram, trucidaram, expulsaram, roubaram terra, mas vocês não acabaram. Estão vivos. Estão na luta. Não é? Acho que isso é fundamental para a gente entender. A questão indígena. Quando os índios não quiseram ir para a escravidão, ou não quiseram ser escravos, os índios brasileiros não quiseram ser escravos dos portugueses nas fazendas. Por isso que índio é chamado de vagabundo até hoje, porque não quis ser escravo. Não é? Quando não quis ser escravo, trouxeram os negros. E aí, quando se fala de São Francisco, a gente sabe mais ou menos como que era. De 50 em 50 léguas, botava um casal de escravos para criar a fazenda. Não é? E é assim que muito de São Francisco hoje tem cidades que nasceram dessas fazendas. Depois, com a tal da libertação dos escravos, muita gente fugiu das fazendas e se espalhou por São Francisco inteiro. Todos esses quilombos, esses quilombolas que estão aí até hoje, ou já veio na origem lá com os casais de escravos que estavam nas fazendas, ou veio por fuga depois, quando veio as alforrias, ou então porque fugiram. Porque não só teve quilombo em Palmares. Palmares que vai até lá hoje na nossa CPT de Alagoas, que sobe a Serra da Barriga, faz a romaria lá em cima. Aquilo era um território de 100 km por 100 km. Era muita terra. Você olha do lado de cima da Serra da Barriga, você vê o mundo que aqueles caras ocupavam lá com Zumbi. Aí vem os negros, né? Junta negro com índio, porque no Brasil aconteceu assim, também com branco. E aí você tem o povo do Vale de São Francisco. Teve muito estupro, teve muito das negras, das índias, mas o fato é que por uma razão ou por outra acabou muita coisa misturada aí. Nós somos assim, o povo de São Francisco. Então, você tem desde o começo os indígenas, você tem desde o começo os negros, e você tem a ocupação branca. E todo o tempo essa ocupação desse lado do território. Por que esse negócio não chega no ponto? Por que o quilombo não consegue o seu título, a demarcação do seu território? Por que os indígenas não conseguem que isso se resolva? Né? Tem uma história por detrás que é a disputa por essa terra, que muita gente dá por acabada, mas que não está acabada, porque é só ouvir as conversas de vocês aqui e tal. Foi colocado aí, está presente. É uma coisa que se arrasta desde lá do começo, está aqui até hoje, e nós estamos sabendo que não vai terminar, não. Nós estamos sabendo que esse negócio vai para frente. Nós só estamos dando continuidade. Depois veio a ocupação de São Francisco diferente, começaram os vapores,
Né? Até a última coisa que eu tenho muita dúvida no São Francisco, que diz os historiadores. Diz que quem acabou com as matas ciliares de São Francisco foram os vapores. Essa é a história dos historiadores. Por quê? Porque era a lenha que estava fácil. A lenha que estava na beiradinha do rio. Então você vem buscar lenha para abastecer o vapor, você tirava da beira do rio. Eu tenho dúvidas sobre isso, pela verdade. Se não houve, foi o desmatamento feito por quem foi ocupando os territórios. Não lembro quem que era. Atacou o valor das matas ciliares. Por causa das matas ciliares. Que hoje nós só temos fundamento sim, né? Esse é o argumento. Eu não sei se depois alguém tem algum elemento, se vocês tiverem, para ajudar. O fato é que o São Francisco hoje só tem 5% das matas ciliares. Acabaram. E agora com o Código Florestal, se passar do jeito que estão querendo aí, tchau, acabou o bem, está consolidado, está consagrado, é isso aí mesmo, ninguém vai se obrigar a recuperar mais nada dentro de si. Que é isso que os fazendeiros querem. Depois do vapor para as barragens. Isso que é. Aí quando chega no século passado, como que o rio começa a modificar para valer? Não está aqui hoje o Toninho pescador, né? Que é o lá de Alagoas, que ele sempre vem com a gente para esse encontro, porque eles vão ter um encontro muito grande agora em Brasília, no próximo final de semana. Nós estamos cheios de acontecimentos. Mas Toninho, toda vez que ele vai falar disso, ele vai falar da bendita da barragem. E a pior delas, a barragem de Sobradinho. Porque quando colocou Sobradinho no meio do São Francisco, de Sobradinho para baixo acabou o peixe. Peixe do rio acabou. Então o pessoal nosso lá de Sergipe, pessoal nosso de Alagoas, pessoal que é pescador, sabe disso. Não tem água, tem pouca água, as lagoas não enchem mais, não tem reprodução de peixe. E aqui em cima, Sobradinho para cima, nós temos ainda alguma coisa de lagoa marginal, nós temos ainda as nossas espécies. O rio não morreu. Né? É aquela coisa agoniada, agonizante, mas não está morto até agora, né? De Sobradinho para cima. Agora, de Sobradinho para baixo, só sobrou as espécies que soltaram depois aí, cunaré, pescada, o piau que a Codevasco que solta, interfere em tudo isso. Então as barragens começam e modificam tudo isso aí. Aí depois veio Taparica, Paulo Afonso já tinha sido feito, o pessoal de Delmiro aqui está aí. O Delmiro, quem não sabe, o Delmiro Gouveia foi um grande empresário. Quem vai lá na Delmiro Gouveia 200 que vão aqui, ó, lá tem a fábrica até hoje. Ele foi o primeiro cara a colocar uma fábrica no Vale do São Francisco. 40 e tem um filme, né? Tem um filme, a Gigi está dizendo aqui. Que ano que foi que ele começou aquela fábrica? 1913, por aí. 1903, né? Como não tinha energia elétrica no São Francisco, ele criou um negócio que chamava Usina de Angiquinho, lá na onde é Paulo Afonso hoje. Mas Getúlio, quando chega em 45, aí cria todo o complexo de Paulo Afonso, aí veio Três Marias, veio Sobradinho, tal. Aí o rio modificou de vez. O regime das águas não é mais o mesmo, vocês sabem disso daí. Aí depois veio Chesf, Sudene, Codevasco, com as irrigações. Né? Outra perda de território, porque em Juazeiro, Petrolina, quem perdeu o território para a entrada das empresas foi as comunidades tradicionais. Não tem mais comunidade tradicional praticamente no território de Juazeiro. Não tem a Globar, aquelas comunidades. Primeira coisa, onde chega a água para a irrigação, as comunidades perderam o território. Aí vem os grandes projetos todos que vocês falaram aqui, a gente só está frisando, né, gente? Tem uma história por trás disso aí. Não vou repetir o que o Rubem já sintetizou dos grandes projetos que estão em andamento, cada vez mais, e alguns tremendamente assustadores, como essa proposta da usina nuclear em Itacuru. Agora o governo disse que não vai fazer mais, só vai começar em 2020. Quem sabe a gente ganhou tempo, mas até a proposta de usina nuclear, além de transnordestina, de irrigação, de mais barragem, e ferrovias, tudo isso que vocês falaram, e tudo isso vai aonde? Em cima dos territórios dos índios, em cima do território dos quilombolas, em cima do território dos pescadores. Não é à toa que nesse encontro aqui estão vocês, né? Você entendeu o nome do senhor é Cantídio? Seu Cantídio dizendo, por que ele vem aqui numa reunião dessa dizer nós estamos querendo um apoio lá? Porque ele está se sentindo órfão, isolado. Cadê os políticos nossos, nós elegemos? Cadê o movimento sindical? Ou até os movimentos organizados, todos eles. Cadê o MST hoje em dia? Cadê o MTA? Agora nós temos aqui na reunião hoje o SETA e o representante. Quem entende? Você está no MTA ou não? MPA.
que hoje está aqui. Mas no começo estava mais junto, aquele negócio da articulação que a gente fala com São Francisco aí, o pessoal estava mais presente. Hoje em dia a gente está numa dificuldade imensa de articulação, foi citado aqui por vocês, né? Eu não quero me prolongar, porque o importante é que vocês possam falar, e a Soraya vai dizer aqui. Gente, só vamos segurar isso aqui para a gente entender. Esse negócio começou faz quase 500 anos, não terminou, e nós não tenhamos a ilusão que os problemas do São Francisco vão terminar amanhã. Porque se a gente tivesse a ilusão, a gente... Agora, que esse encontro aqui do São Francisco, na articulação, que junta todo mundo, criou um problema para quem quer fazer desse rio só um espaço das empresas, isso criou. A gente diz, criou uma contradição, criou um contraditório. O Lula disse numa reunião uma vez, o pessoal estava reunido, que ele não tem rancor na vida de ninguém, só de uma pessoa que ele guarda rancor, só de quem? Frei Luiz. Não tenho raiva e rancor de ninguém, mas o Frei Luiz, eu tenho rancor. Por quê? Porque foi o primeiro que percebeu o rumo que ia ter essas coisas. E quando sentou lá e fez uma greve de fome, só bebendo água do São Francisco, contra a transposição, ele estava dizendo para o Lula: sou contra esse rumo de desenvolvimento que você está querendo fazer. É claro que a gente concorda com muita coisa, porque chegou de bom, a gente não nega não. Se chegou energia, chegou mais água, mesmo Bolsa Família, essas coisas não tem problema. A gente concorda. Mas vocês que são da Beira do Rio sabem que se um grande projeto chegar e tua casa estiver no meio, você pode votar em quem você quiser, mas a tua casa, a tua cisterna, o teu território vai tudo embora. E aí a posição deles é a favor dos grandes projetos. Vocês estão esperando. Quem é da área da transposição sabe disso. Quem é da área da transnordestina sabe disso. Quem é enfrenta fazendeiro, enfrenta judiciário, sabe disso. Vai com você até certo ponto, mas se você entrar no meio para atrapalhar um grande projeto, aí você é inimigo. Eu acho que é bom a gente entender a lógica da coisa que está por detrás. Então, nós criamos contraditório, sim. Agora, nessa época da seca, não apareceu ninguém, vocês falaram da seca, para defender a transposição. Não apareceu um cara de governo, não apareceu um engenheiro, não apareceu um ministro para dizer, não, a transposição é a solução da seca. Mas não era até 5, 6 anos atrás. Não era a solução da seca no Nordeste, a transposição. Cadê? Eles não apareceram para dizer isso. Então, olha, essa organização que nós temos aqui, por mais que a gente se sinta fraco, por mais que a gente se sinta, tem hora desanimado, tem hora que é, até mesmo fazer uma viagem dessa, nossa turma do Baixo São Francisco, 36 horas de lá para cá, ficaram presos ontem em Monte Azul. O motorista está preso, ainda está agora, está na cadeia mesmo. Está lá, preso na cadeia lá, um negócio de documentação de carro. Por mais difícil que seja isso, nós conseguimos dizer para o governo, tem outras possibilidades, tem outros rumos, nós queremos uma revitalização que envolva o povo, o rio, a terra, a água, o rio e o povo. E aí é todo o pacto que vem para o São Francisco e nós nessa contradição. Não morremos até hoje, não é? O pessoal dos indígenas não acabaram com a gente até hoje, não é hoje também que vão acabar. E nós vamos continuar fazendo a nossa luta em Vale de São Francisco. Roberto Malvese, Gogó, da Comissão Pastoral da Terra, fazendo análise da conjuntura. Alô? Bom, eu... Aqui no terceiro encontro popular da Bacia do Rio São Francisco.